Este homem trancou a sua filha dentro do porão durante 24 anos e ainda obrigou ela a ter 7 filhos com ele. Vamos falar hoje do caso de Elizabeth. Mas para que possamos entender um pouco melhor sobre esse caso, vamos entender primeiro quem é esse monstro, o Joseph. Joseph nasceu em 1935. Ele morava na Austrália. Ele foi criado basicamente pela sua mãe, porque o seu pai abandonou a sua mãe antes de ir para a guerra. Sua mãe o tratava muito mal, quase sem nenhum afeto. Mas naquela época, o narcisismo estava muito em alta. Então, para ela, mais rígida e mais grossa ela fosse, o filho seria uma pessoa melhor. Ela espancava o Joseph, tratava ele sem afeto nenhum, e Joseph cresceu um homem muito frio. Dizem até que quando a mãe de Joseph atingiu uma certa idade, ele trancou a mãe em um cômodo da casa e foi embora. Apesar de ter sido criado totalmente em uma família nada estruturada, Joseph cresceu como um jovem muito estudioso e se formou em engenharia elétrica, se tornou um engenheiro. Joseph se casou com uma mulher chamada Rosemary. Se eu errar os nomes, me perdoem, os nomes são todos austríacos e eu não sei a pronúncia. Rosemary tinha apenas 17 anos, enquanto Joseph tinha 21. Eles tiveram 7 filhos. Eles tinham uma vida muito bem estruturada. A situação financeira deles era muito boa. Eles tinham uma propriedade bem grande, com 2 andares e com alguns quartos a mais, que consequentemente, eles alugavam para pessoas de fora. E outras pessoas que chegaram a morar lá há mais de 10 anos diziam que Joseph era um homem incrível, que ele era um pai de família, um homem de bem. O nome dos filhos de Joseph são Paula, Doris, Joseph filho, Elizabeth, que é a nossa protagonista dessa história, Gabrielle, Ronald e Sam. O sonho da Elizabeth era ser fotógrafa. Ela queria viajar todo o mundo e viver da sua arte. O seu pai, Joseph, se é que pode se chamar esse monstro de pai, era muito rígido com todos os filhos e com sua mulher. Todos tinham medo dele. Tudo que ele falava, todos obedeciam. Mas ele era especialmente obcecado por Elizabeth. Ele não deixava ela sozinha em canto algum. Se ele saía, a Elizabeth tinha que sair com ele. A Elizabeth também não poderia ter amigas. Quando as amigas dela, na casa dela, chamaram ela, o Joseph não deixava as meninas entrar nem dentro de casa. E mesmo assim, ele não permitia a Elizabeth sair com suas amigas. Por não suportar mais a obsessão do seu pai, 6 anos, Elizabeth decide fugir com uma amiga. Seu objetivo era fugir para Viena, a capital da Austrália. Mas infelizmente ela não conseguiu, porque o seu pai ele era muito influente na cidade. Ele era muito conhecido. E quando os policiais viram Elizabeth, a reconheceram imediatamente e ligaram para o pai dela, para que fosse buscar ela. Elizabeth foi muito castigada pelo seu pai, para que não viesse fugir novamente. Aí eu me pergunto, onde era que essa Rosemura, eu não sei lá o nome dessa mulher, ela tava com a cabeça, que ela viu um homem desse, maluco, obcecado pela menina e, não, tá tudo bem, isso é normal, é proteção. Mas eu acho que ela tinha tanto medo dele, que ela preferia dar um de louca, só podia ser. A primeira fuga de Elizabeth foi em 1983, 28 de janeiro. Elizabeth tinha 16 anos. Em 1984, Elizabeth tinha finalizado um curso para garçonete. E ela planejava sair da casa dos pais e sair daquela cidade. Com certeza ela queria ter mais paz e poder viver a vida dela, né? Joseph sentiu que estava perdendo o controle sobre Elizabeth. Então o que foi que ele fez? Ele adiantou o mais rápido possível para terminar logo o cativeiro. Há 6 anos atrás, ele pediu até autorização da prefeitura da cidade para construir um bunker. E lá na Austrália é completamente normal a construção de bunkers. Proteção da família. O intuito de Joseph não era proteção, era prender a filha em cativeiro. Olha como o homem, ele é psicopata. Ele começou a fazer o planejamento desse crime absurdo em 1978, 6 anos antes dele executar o plano. Então ele teve muito tempo para elaborar todo o plano dele. Ele levou de tudo lá para baixo, móveis, cama, para que ela pudesse dormir, porque a pretensão dele era que Elizabeth ficasse lá por muito tempo. Então ele montou praticamente uma mini casa lá embaixo. Tinha portas enormes, pesadas, até com senhas, ou seja, era impossível alguém escapar dali. Sem contar que as paredes
eram contra ruído, ou seja, ela podia gritar, ela poderia chorar, ela poderia bater na porta, que ninguém iria ouvir. 1 ano e 7 meses após a primeira fuga de Elizabeth, exatamente no dia 28 de agosto de 1984, o seu pai chega para ela e diz que precisa de ajuda para retirar o móvel e levar lá para o porão. Isso, quando aconteceu, ela já tinha 18 anos. Elizabeth foi lá ajudar o seu pai e quando chegou lá embaixo, o seu pai pegou um pano molhado com cloroforme e a desmaiou. Ela caiu lá e ele subiu, trancou a porta como se nada tivesse acontecido. Parte 2 do caso da Elizabeth. Após o seu pai ter a desmaiado, ele trancou a porta e subiu. 48 horas, ele fingiu como soubesse onde a Elizabeth estava. Logo depois desse desaparecimento repentino, ele e a mulher dele, Rosemary, correram para a polícia dizer que a filha deles tinha sumido. E a polícia se empenhou sim para achar a menina. Só que depois de um tempo procurando, colocando cartazes, Rosemary ficou louca com a tia de Elizabeth, colocando cartazes por todos os lugares e não encontraram a menina. Chegou um momento que a polícia disse: não vamos mais procurar, porque ela deve ter fugido. Como a Elizabeth já tinha fugido antes, os policiais deduziram que ela tinha fugido novamente e que dessa vez tinha conseguido sumir de vez. Enquanto isso, a Rosemary, a mãe da Elizabeth, não sossegava. Ela não aceitava que a filha dela tinha sumido de bom gosto, sem dar satisfação alguma pra ninguém. Daí, o Joseph, ele já tinha uma ideia. Depois de alguns dias, ele desceu no porão, deixou claro as intenções horríveis dele com tudo aquilo, e chegou lá e pediu para ela escrever uma carta a punho, dizendo que ela estava bem e que ela tinha fugido pra uma seita, que era pra mãe dela não procurar mais ela. E abusou dela. No início, ele colocava filmes adultos e pedia que ela fizesse nele. E com o passar dos dias, todos os dias, ele descia dela. Depois da Rosemary ter recebido essa carta, vamos dizer que ela aceitou o que tinha acontecido. Ainda falava muito da filha, mas ela acreditava realmente que a filha tinha fugido para essa seita e parou de procurar por ela. E ele estava amando essa vida dupla. Passava o dia lá na parte de cima, com a esposa dele, com a Rosemary, com os filhos, como se nada tivesse acontecido. E muito ali do dia, que ele dizia que ia pro sótão, que não era pra ninguém chegar perto da porta, nem pra ninguém incomodar ele. Tem uma noção? Ele dizia que ninguém poderia chegar perto da porta do sótão, de jeito nenhum. E os inquilinos dele, tinha uma janela que dava pro jardim. Os inquilinos não podiam de jeito nenhum chegar nem perto daquela janela, que ele disse que rasgaria o contrato de aluguel deles. Elizabeth estava vivendo um inferno. Porque imagina, você está sendo abusada pelo seu próprio pai, sequestrada dentro de um sótão, ouvindo tudo, seus irmãos lá em cima, se divertindo, vivendo a vida deles, e você lá embaixo sem poder sair pra lugar nenhum, e tendo que lidar com todo tipo de trauma, porque não foi só um trauma sexual, foi um trauma psicológico, foi um trauma emocional. Ela sofreu todo tipo de trauma que você possa imaginar, que um ser humano pode sofrer. E qualquer coisa era motivo pro Joseph ameaçar a Elizabeth. Se a Elizabeth não quisesse ter relação sexual com ele ameaçava que ia sumir, que iria deixar ela lá abandonada. Ameaçava que não ia trazer mais comida pra ela. Então ela não tinha o que fazer. Acabava que ela tinha que fazer tudo o que ele queria. Em 1988, a Elizabeth deu à luz a sua primeira filha e ia ao hospital sozinha. Só tinha um livro de anatomia humana e uma tesoura enferrujada. Essa foi a primeira filha de 7 que a Elizabeth teve. E eu vou ler pra vocês as datas certinhas. Eu vou ler pra vocês porque eu não decorei. Ela teve sua primeira filha em 1988, teve o segundo filho em 1990, o terceiro filho em 1993, o quarto filho em 1994, o quinto filho em 1996 e o sexto filho em 2002. Ah, mas Gabi, mas não são 7? Sim, mas teve um especial que foi os gêmeos, que eram 2 gêmeos, que aconteceu algo assustador. E eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E mesmo a Elizabeth passando por todo esse transtorno, todos esses traumas, a Elizabeth foi uma mãe incrível. Dentro do que ela podia fazer ali, ela foi uma mãe incrível. Ela cuidava muito bem de todos os seus filhos. Ela poderia escolher não cuidar deles. Mas a Elizabeth, pouco tempo depois, engravidou novamente. Então não foi pra frente e ela perdeu o bebezinho. Logo depois, pouco tempo depois, ela engravidou novamente. E aí sim, a gravidez foi adiante. Depois que a terceira filha da Elizabeth nasceu, o Joseph teve uma ideia. Porque ele viu que lá embaixo estava ficando muito cheio. A partir da 4ª criança, ele ia pedir para Elizabeth escrever uma carta dizendo que aquela criança era dela, que ela não estava conseguindo cuidar, e era para a mãe dela cuidar dela. Fazia. Ele ia, pegava a criança, botava na cestinha da casa, colocava o bilhetinho, a mãe dela encontrou a criança, ficou totalmente feliz, porque era a confirmação que a filha dela estava bem, estava casada, estava tudo bem com ela. Sim, ele resolveu o problema dele. Muita gente lá embaixo poderia fazer muito barulho e ele ser descoberto. Então, ele resolveu o problema dele. A partir da 4ª criança, ela teve 7 crianças. Todas as crianças, a partir da 4ª criança, subiam lá pra cima
cima quando era bebezinho. O que era que acontecia? Essas crianças lá em cima tinham uma vida completamente normal. E já os que viviam lá embaixo não saíam, não se divertiam. E esse monstro ainda pegava fotos, imagens desses momentos que eles tinham de divertimento lá em cima e mostrava para as crianças de baixo. E dizia assim, vocês nunca vão ter isso, vocês não merecem isso. Ele fazia uma tortura psicológica com as crianças. Mas o Joseph, ele, ao mesmo tempo que ele ficava preocupado, ele ficava feliz. Porque quanto mais crianças a Elizabeth tivesse, mais ela estava à mercê dele. Porque qualquer coisa que ele quisesse fazer, acima de tudo ela tinha que fazer. Porque senão ele ameaçava as crianças. Algumas fontes dizem que ele ameaçava jogar uma bomba de gás lá dentro e matar todas as crianças e a Elizabeth se ela não fizesse o que ele queria. E sabe qual era o critério do Joseph levar aquelas crianças lá pra cima? Qual eram as crianças que ele escolhia? Ele pegava as crianças que eram mais barulhentas e levava lá pra cima, que era pra ninguém descobrir o que estava acontecendo lá embaixo. Na penúltima gravidez da Elizabeth, ela teve gêmeos. E ocorreu que um bebezinho, tava tudo bem, tudo maravilhoso, e o outro, depois de 3 dias, infelizmente veio a falecer. Que um parto sem estrutura, um parto sem suporte nenhum, essa criança veio a falecer. E sabe o que foi? Gente, eu odeio esse caso, eu odeio esse homem. Sabe o que foi que esse homem fez? Ele pegou a criança, o corpo da criança, e incinerou. Ele queimou e jogou assim os restos fora da mãe da criança. A Elizabeth, ela já odiava o Joseph, mas depois disso ela não queria perto dele. Ela já tinha nojo dele, mas depois disso ficou tipo, insuportável pra ela. Só queria sair dali de todo jeito. Ela imaginava uma forma de sair dali, mas como? Ela tinha medo, porque como ela ia conseguir sair com todas aquelas crianças? Por isso que ela não fazia nada. Alguns dias depois, a primogênita, a primeira filha da Elizabeth, começou a não se sentir tão bem. Ela não estava respirando direito. E a Elizabeth começou, Joseph, precisa levar ela no médico. Joseph, precisa levar ela no médico. E ele não queria levar ela de jeito nenhum. Só que a Elizabeth pegou e falou, você vai deixar ela morrer igual aconteceu com outro bebê? Aí eu só sei que ele levou ela pro hospital. Só que quando chegou lá no hospital, os médicos estranharam muito. A idade da menina, ela estava muito magra, desnutrida, ela estava muito pálida. E olharam os registros médicos do hospital e parecia que ela nunca tinha existido. Então o que foi que os médicos fizeram? Ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou lá, qual surpresa eles não tiveram? Quem tava lá? O Joseph. E dizendo que aquela menina era da Elizabeth, que a Elizabeth tinha deixado numa cestinha, aquela conversa toda que a gente já sabe. Mas os policiais desconfiaram. Eles disseram assim, já que ela é a filha da Elizabeth, anunciem nos jornais, anunciem nos rádios, para que ela venha, para que a gente possa saber qual doença a filha dela tenha. Porque eles imaginavam que a Elizabeth iria saber se a menina tinha algum problema de saúde. No dia seguinte, o Joseph levou a Elizabeth, dizendo que tinha encontrado ela na frente de casa. Olha que mentira da bexiga da boca. Dizendo que tinha encontrado ela na frente de casa. Como os policiais acharam aquilo muito estranho, disseram assim, vem cá, vocês dois, pegaram e botaram cada um numa sala diferente para um interrogatório. De 4 horas, a Elizabeth contou a verdade. Contou tudo que o pai dela fez com ela e tudo que ela estava vivendo com os todos. Tanto que isso só aconteceu, ele só foi descoberto, Joseph só foi descoberto em 2008. Depois de 24 anos. Mas a Elizabeth não foi a primeira. Depois que o Joseph foi preso, descobriram que ele já tinha estuprado uma outra mulher. A mulher dele tinha se negado a acreditar. Disse que era mentira. E os 8 meses que ele passou preso, ela disse que ele estava no exterior, que ele tinha abusado de outra mulher. O Joseph pegou prisão perpétua. A Elizabeth mudou de cidade, mudou de nome, morava numa casa com seus filhos, era vigiada 24 horas por guarda-costas. Algumas matérias dizem que a Elizabeth se apaixonou por um desses guarda-costas. Se você gostou do caso, me segue, me dá um like e até o próximo caso.